Este vídeo é sobre a falta de empatia, que é uma das características do transtorno de personalidade narcisista. O indivíduo com este transtorno, ele tem uma dificuldade em perceber os sentimentos das outras pessoas. Então, muitas vezes, ele age desconsiderando o que a outra pessoa está pensando ou está sentindo. Às vezes, o indivíduo com transtorno de personalidade narcisista, ele gosta de falar muito sobre as suas realizações, sobre os seus problemas, as suas dificuldades, e ele escuta pouco o que a outra pessoa tem a dizer, e ele não se interessa efetivamente pelo que está se passando com a outra pessoa. Ele não consegue sair de si e se preocupar com a outra pessoa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Às vezes, um indivíduo com transtorno narcisista, ele pode estar preocupado com um problema no trabalho dele e ele pode, por exemplo, não se interessar muito pelo fato de que algum familiar esteja muito doente, esteja com uma doença grave. Ele fica consumido pela dificuldade dele e não consegue deslocar o interesse para a necessidade do outro. Às vezes, o indivíduo com esse transtorno, ele fala sentenças que magoam profundamente a outra pessoa. E ele fala assim com uma certa naturalidade, porque ele não consegue compreender a dor do outro, ele não faz essa assimilação. Às vezes ele é um pouco explorador nos relacionamentos interpessoais. Ele tenta tirar vantagem dos outros para atingir os seus objetivos. Tudo isso não se trata, digamos assim, de uma má vontade em se preocupar com o que se passa com a outra pessoa. É uma característica do transtorno. Esse transtorno pode ter base genética, biológica, ou pode ser um transtorno com base no tipo de criação que a pessoa teve. Atualmente, a neurociência está avançando e estudos estão sendo feitos para se entender melhor o que se passa no cérebro de uma pessoa com esse tipo de transtorno. O indivíduo com este transtorno, ele tem uma preocupação muito exagerada com a imagem dele, com o sucesso. Então, ele compensa o medo do fracasso, da humilhação, querendo atingir objetivos altos. E nessa caminhada, muitas vezes, ele desvaloriza as outras pessoas, ele não valida as contribuições dos outros indivíduos, porque ele tende a se valorizar muito e a negligenciar todo o sucesso e a contribuição das outras pessoas. Ele às vezes se sente no direito de ter certos privilégios e no convívio, no relacionamento interpessoal, quando a outra pessoa exige também uma colaboração dele, exige que ele também se doe ou se interesse pelas suas necessidades, o que acontece é que muitas vezes esse indivíduo fica irritado, ou fica bravo, ou ele se isola, despreza a outra pessoa, porque ele não consegue fazer esse caminho, ele carece de empatia, tem dificuldade de reconhecer os desejos e os sentimentos dos outros. Ele imagina que o seu bem-estar deve tomar um espaço maior
do que o bem-estar da outra pessoa. Ele fica impaciente, por exemplo, se ele tiver que escutar longamente os problemas de alguém, mas ele se sente bem em mencionar longamente o que se passa com ele. Existe uma tendência a ter uma atitude arrogante e a desprezar as outras pessoas. Por exemplo, ele pode, diante de uma pessoa doente, ele pode falar bem da sua própria saúde, quer dizer, ele não tem digamos assim, um senso crítico para pensar que se ele está falando com alguém muito doente, que a saúde dele está ótima, está maravilhosa, ele não tem o pensamento de que essa sentença pode causar uma dor no outro no momento de sofrimento. Então ele tem essa dificuldade. Às vezes ele manipula um pouco nos relacionamentos para atingir os seus objetivos. E então é um transtorno realmente grave, que gera no outro um sentimento de frustração e às vezes de tristeza, porque a pessoa com transtorno narcisista, ela gosta de ter muita admiração, mas ela admira pouco o outro e se preocupa pouco com o que o outro pensa ou sente. Então, este foi apenas o critério da falta de empatia no narcisismo. Existem outros critérios para que o paciente seja diagnosticado com transtorno de personalidade narcisista. Este é apenas um dos critérios. Bom, espero ter ajudado alguém com este vídeo. Eu tenho uma comunidade no Facebook. A minha comunidade é essa aqui. Quem quiser se inscrever. E eu tenho um e-mail para esclarecer dúvidas. É este aqui. Então, até logo.